Acordar e te ver e não pensar como meu dia será. Te entregar toda a minha vida, pois sei que podes cuidar. Acordar e te ver e não pensar como meu dia será. Te entregar toda a minha vida, pois sei que podes cuidar. Tudo que eu irei fazer, tudo que irei viver, decida por mim que a todo momento eu posso errar. Tua voz obedecer é o que devo fazer. Decida por mim, a todo momento irei acertar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar. Não devo falhar, sem cair, sem arriscar. Sou escolhido e te ouvirei quando chamar. Viverei pra te servir enquanto eu respirar. Olá pessoal, estamos aqui ventilando ideias. Eu sou André de Carvalho e este é o Ventilador. Hoje, diferentemente do outro vídeo, onde eles estavam aqui, nós trocamos eles por elas. Nós iremos falar sobre a cultura do estupro e comigo hoje aqui, Ieda Rocha. Ela que é fotógrafa, jornalista, cantora, locutora, atriz e mãe. Seja muito bem-vinda, Ieda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Também abrilhantando essa gravação, abrilhantando esse vídeo, conosco Natália Mesquita. Ela que é estudante de pedagogia e tem muito para estar dividindo conosco. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada, André, pelo convite. Mais uma vez conosco a minha maninha, minha amiga de coração, Damares Borges, que hoje é responsável por música de alta qualidade. Seja bem-vinda mais uma vez, Damares. Obrigada. Então agora valendo aqui no ventilador, vamos ventilar ideias, né? Eu quero a importância de ter vocês aqui hoje, porque nós vamos abordar 3 pontos principais. O que é essa cultura, por que acontece e o que gera para a mulher. Então eu quero começar com você, Ieda, para você dividir conosco. Eu sei que você está muito envolvida no feminismo, né? Apesar de que as bandeiras não importam para nós, mas ela carrega consigo essa bandeira. O que é essa tal cultura do estupro? Para mim, a cultura do estupro é quando você cria o seu filho, por exemplo, aliás, a sua filha, né, para não se comportar de certa maneira e deixa o seu filho livre para fazer o que quiser. Ou quando você vê na televisão, por exemplo, uma propaganda de um determinado produto para homens em que as mulheres estão seminuas. E aí gera assim uma cultura de que as mulheres são produtos e não pessoas. E a questão também, é claro, de a TV aberta ultimamente, né, vincula bastante cenas de violência contra a mulher, bastante cena em que a gente vê homens desrespeitando as mulheres, né, as mulheres sendo tratadas como produto mesmo. Então, para mim, a cultura do estupro, ela desvaloriza, né, a mulher enquanto ser humano. Certo. E para você, Natália, o que seria essa tal cultura do estupro, que até a Ieda defendeu, né, de uma maneira bem firme, né, até por já estar bem ingressada nessa visão do feminismo. Para você, o que é? E se você acredita que existe essa cultura? Sim, o meu posicionamento é que não existe a cultura do estupro, mas existem algumas situações que favorecem que o abuso sexual aconteça. Quais situações são essas? Sim, nós atualmente, nós vemos na mídia e tudo mais, essas questões das músicas, do funk, das letras, né, e tudo mais. Muitas pessoas defendem também a questão das roupas, né? O meu posicionamento não é que ao usar uma roupa a mulher merece ser estuprada de forma nenhuma, de jeito nenhum. E muito menos quando ouve uma música de funk, por exemplo, merece ser estuprada. Mas sim, existem essas situações que favorecem com que isso aconteça. Certo. Você tocou num ponto que eu acho que tem sido mais polemizado quanto a esse assunto. Sim. Né? Por que acontece isso? Eu até separei um texto aqui de Shakespeare, Romeu e Julieta. Está escrito assim, ó, é uma frase, tá? Ele deve conhecer, que é muito usado nos movimentos feministas. Quando eu pesquisei, diz que uma rosa pode ter qualquer outro nome, mas teria sempre o aroma doce, né? E eu fui pesquisar por que eles usam essa frase, porque parece que as pessoas, com o passar do tempo, tentam não reconhecer o estupro, sabe? Tentam não reconhecer essa cultura. Dentro de um ônibus, por exemplo, lá em Buenos Aires,
Agora parece que vai ter um projeto para vagão e ônibus para mulheres. Porque a cultura do estupro, ela abrange também, pelo que eu entendi, o homem que fica roçando na mulher dentro do ônibus, situações assim, na verdade, que não seria só causado pelo local, pelo que eu entendi, né? Porque nós estamos aqui para chegarmos a um ponto de vista, né? Chegarmos a uma conclusão ou não, né? Mas não seria só por essa questão de veste e tal, porque parece que já está impregnado no homem. Eu não sei se eu estiver errado, você pode até me corrigir, a primeira vez que falaram sobre essa cultura foi nos anos 70 lá nos Estados Unidos, quando começou a falar sobre isso, né? Para você, a Natália trouxe algo, Guida, que ela não acredita muito, que ela acredita que isso acontece por algo, essa reação tem uma ação. Para você, é bom que nós já vamos entrar nisso já. Por que acontece? É por roupa? É porque o cara bebeu demais? É porque a mulher está passando um local que ela não deveria passar? O que você pensa sobre isso? A minha opinião é porque os homens foram criados para pensar, né? São criados ainda, infelizmente, para pensar que a mulher se faz de difícil. Entendo, por exemplo, eu não frequento boate, né? Mas as pessoas que frequentam dizem que sempre que está lá, o homem tenta puxar o braço da mulher, puxa, né? Pega no cabelo, é invasivo, extremamente invasivo. Quantas vezes você está nas suas redes sociais e você recebe, por exemplo, uma foto de partes genitais de um homem, por exemplo? Você já recebeu? Já recebi. Você já recebeu, Natália? Não. Eu, enquanto mãe, eu tenho uma filha de 11 anos. Né, eu saio com ela e as pessoas mexem com a minha filha de 11 anos. Homens de 60, de 40. E ela, mãe, por que esse moço está falando isso pra mim? Eu não sei o que dizer pra minha filha, porque que um homem, na idade dele, acha que tem a liberdade de tratar minha filha como se fosse um produto. E em qualquer idade, né? Em qualquer idade. Porque eu acredito muito que a cultura do estupro, ela se generaliza muito na questão do machismo e do sexismo, entendeu? Ele existe e ele está na nossa sociedade. Isso a gente não pode tapar os olhos e fingir que não acontece. Deixa eu tentar entender o seu ponto de vista. Então você acha que a questão está impregnada porque o homem já nasce com isso? Sim, o homem Vocês já duas. é criado para ele não nasce todo com isso, machismo. ele é criado para isso. Sim, Certo. Hoje em criado. dia você vê uma criança, um garotinho, por exemplo, ele não pode brincar de boneca. Ele não pode, porque se ele cuidar dos filhos, quando se ele brincasse de boneca, ele teria uma base, por exemplo, de um bom pai. Porque ele saberia o que é cuidar de uma criança. Mas um menino que brinca de boneca, para um pai, pode ser um futuro homossexual. Então, se ele brincar de boneca, ele apanha. Hoje em dia, por exemplo, se o menino chegou e pegou na mão de uma coleguinha, ele pode estar sendo educado, mas o pai já olha e fala, são namoradinhos. Beija o rostinho dela. E a menina, ela vai para a escola, quando ela coloca sutiã, os meninos já começam a assim, ser extremamente agressivos na questão sexista, como ela falou, que as meninas são hipersexualizadas desde muito pequenas. Entendi. Uma criança, por exemplo, uma menina que usa vestido, ela tem que se sentar como mocinha, enquanto que um garoto pode fazer xixi na rua. Entendi. Esse ponto é algo assim, eu queria só voltar um pouquinho, depois nós vamos vir nisso novamente. Essa questão da veste, do local, se influencia ou não? Não. Para você não influencia? Pra mim, não. Na verdade, nós sabemos que esse mundo não deveria ter essas coisas, né? Não deveria ter o estupro, não deveria ter bandido, não deveria ter vários políticos corruptos, mas existe. Então, Sim. vamos lá, a verdade é que existe, que tem. Então, por exemplo, eu entendo perfeitamente, e eu quero entender isso de vocês hoje também, que a mulher tem que ter liberdade de usar o que ela quer, quando ela quiser, o homem também e tal. Por exemplo, eu tô de camisa meio roxa aqui, você não tá vendo aí na câmera, mas tem um rapaz aqui que tá nos acompanhando na gravação que tá igual a mim, entendeu? Então assim, todos nós temos liberdade para isso, né? Para se vestir, para ir onde quer. Mas já que nós sabemos que o mundo não é do jeito que deveria ser, você acha que não seria interessante se a pessoa evitasse, por exemplo, passar por um local escuro, com uma saia curta, com um short curto, porque não era para acontecer, mas acontece. Acontece. Só que o que acontece? Nós temos o direito de usar a roupa que queremos, ir aonde queremos, ficar com quem queremos e fazer o que nós quisermos. O que nós fazemos para evitar que isso aconteça? Nós nos protegemos. E é aí que entra o feminismo, enfim. Nós nos protegemos enquanto mulher. Saímos sempre juntas. Sim, eu ia... de 2 ou 3 meninas. Eu acho que isso é muito interessante. A questão do funk, eu gostaria de entrar um pouquinho nessa questão de música, porque eu acho que não é só o funk que traz
Eu trabalho com o sertanejo e hoje em dia eu posso ver o quanto o sertanejo universitário desvaloriza muito. É até bom você falar isso. Se não me engano, salvo engano, foi uma reportagem do Profissão Repórter. Talvez você, como jornalista, viu há pouco tempo atrás, né, em baladas sertanejas, né? São os locais onde as mulheres são mais agredidas, né? Puxa o braço, puxa cabelo, né? Puxa a roupa e tal. As próprias músicas, né? Influenciam isso, né? Influenciam isso. Porque parece que o nosso mundo hoje, se o cara sai e não pega uma mulher, ele não é o cara, né? Não é o tal, então ele tem que tentar de qualquer forma conseguir. Inclusive embebedando, né? Que é o caso... Tá na mídia agora, né? Que tá na mídia agora, que deu uma repercussão bem grande, que é o caso de você levar a pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira, estando então fora de si. E aí isso aí é um crime gravíssimo, que não tem... E até dentro disso, que você é o caso que tá tomando proporções na mídia, porque tinha até um jogador de futebol envolvido, né? Isso. Da menina, que hoje a delegada acredita que até teve mais de 30 pessoas que passaram por lá. Eu vi ela falando em uma reportagem, pelo tempo que ela ficou apagada e tal. Mas algo que eu vi também, um contraponto às pessoas dizendo que todos que estavam ali, as testemunhas e tal, falou que ela tinha mais ou menos o costume, né, de sair com o pessoal. Lógico que nada justifica. Mas eu acho que entra também essa questão da mulher se resguardar como mulher, né? Porque assim, tá certo que 30 homens, né, até agora, parece, igual eu vou repetir mais uma vez, a delegada disse que parece que é um número maior do que este. Mas ela tinha o costume de estar sempre ali com eles, estando em festas e tal. É um ponto que tanto os pais dos meninos como os pais da menina disseram assim, olha, ela estava no lugar errado, né? Você acha que entra também esse resguardo da mulher? Que a mulher, eu não estou aqui tirando o crime, é errado, se comprovando eles têm que pagar de verdade mesmo por esse crime, mas você acha que entra, a mulher tem que se resguardar? Olha, na Arábia Saudita, as mulheres usam burcas e são estupradas. Não dá para diminuir a grandiosidade de 30 ou mais homens cometerem um crime e a única pessoa que foi a vítima ter que se resguardar. Se eu falar pro meu marido que eu não quero ter relação sexual, a gente pode estar num quarto e eu estar sem roupa, que ele não tem direito de tocar em mim. A mulher, ela poderia ir lá toda semana, ela poderia transar com eles toda semana, fazer o que ela fez toda semana. Se em uma semana ela falar que não queria e eles forçarem ela a fazer isso, é errado. Entendi. Por isso que aqui nós estamos ventilando ideias. Quero que você assista esse vídeo até o final, porque nós chegamos aqui com apenas diretrizes para nós irmos desenvolvendo ao longo deste vídeo. Eu quero ouvir sua opinião também, Natália, quanto a isso, né? A Ieda diz que mesmo que ela estivesse indo lá sempre, né, que o foco não era se resguardar, são os caras terem uma postura diferente. O que você pensa sobre isso? Sim, em pontos eu concordo com ela, porque eu acredito que a mulher, assim, ela não deve se resguardar para que as coisas não aconteçam, né? Ela tem todo o direito de sair, sim, ela tem todo o direito de divertir, ela tem todo o direito de estar ali. Mas peraí, nada justifica o estupro. Com certeza, nada justifica. Né? Então isso, assim, até com os direitos humanos vem para defender isso, entendeu? Que nada justifica algo de errado com ninguém, entendeu? Algo que vem de mal com ninguém. Porém, nós observamos que a mídia, né, passou algumas fotos dela, não sei se o pessoal chegou a ver algumas fotos assim, dela com armas, né, com vários caras em volta. E é até bom você falar de mídia, só te cortar aqui, eu até anotei aqui, o tanto que este assunto tem chamado a atenção do Brasil. O ideal do nosso canal é falar de algo que está sendo ventilado, que está na mídia. Olha, está falando diretamente a Carta Capital, o UOL, EBC, Folha de São Paulo, Super Interessante, Marie Claire e vários outros veículos, para a Globo, os canais abertos, focaram neste assunto, né? Eu acho legal que está sendo muito debatido, porque assim a população vai entender, né? Pessoas mais velhas que eu estava conversando não tinham entendimento da gravidade deste assunto, né? E de quão destrutivo ele é. Mas eu quero dar uma pausa aqui, gente, eu estou gostando demais de gravar com elas. Nunca mais eu quero homens aqui gravando comigo. Mulheres com opinião, né? Muito melhor. Mas vamos dar uma paradinha no assunto aqui. Vamos ouvir mais uma música com a Damares Borges. Eu quero aproveitar aqui e te dizer, olha, leve a Damares aí no seu evento, adquira o CD dela, acompanhe ela no YouTube, né? Ela que já tem milhares de seguidores no YouTube, vídeos super acessados.
É um prazer tê-la aqui. Vamos de música boa, vamos de Damares Borges. Já sofri por amor não correspondido, já sofri por sonhos não vividos, já sofri pela morte de um ente querido, já fiquei enfermo, já perdi amigos, mas nada se compara ao que Jesus sofreu pra trazer vida eterna, o quanto ele padeceu. Somos a nação da cruz, salvos pelo sangue, salvos pelo sangue. Somos a nação da cruz, salvos pelo sangue, salvos pelo sangue de Jesus. Se viver é Cristo e morrer é lucro, pelos opressores estou de luto. Posso ser perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Só vale o meu sofrer se for por esse amor, esperança ao aflito, alívio para a dor. Olá pessoal, estamos voltando aqui com o Ventilador, com essas divas aqui queridas. É um prazer ter vocês conosco hoje. E antes de continuarmos, eu quero falar da Escola de Música Audio Music, dos meus amigos Rui e Rafael. Vale a pena você vir estudar nessa escola. Eu vou falar o número de telefone, vai aparecer aqui embaixo no vídeo também. É o 37-3214-9166. Vale muito a pena. Pessoal, aula de violão, contrabaixo, guitarra, teclado, canto. E agora é uma sensacional aula de musicalização infantil. Vale a pena você fazer parte dessa família Audio Music. Eu indico e tenho certeza que são os melhores da nossa região. Isso aí, pessoal, voltando aqui, né? Esse assunto que é tão polêmico, mas que eu tenho certeza que de alguma forma nós vamos auxiliar as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, abrindo a mente, né? Influenciando em atitudes até de homens, né? Que vão ver que está drástico, que está complicado mesmo a situação do nosso país e tem que mudar. Não é só na política, nós, no geral, temos que mudar. Mas existe um número preocupante, é uma coisa assim, de deixar de queixo caído. Uma pesquisa de 2014 para 2015 aumentaram em 165% os atendimentos sexuais no SUS por violência sexual. Você está me dizendo, né, que a maioria é agressão infantil, né? Exatamente, a maioria são crianças, o que prova então que o que causa o estupro é o estuprador e não a mulher, não a postura da mulher. Olha isso aí, gostei. O que causa o estupro é o estuprador. Muito bacana. São 10 atendimentos por dia. É algo assim, né, terrível. E para piorar esses números, né, nós somos hoje, Natália, em quinto lugar com maior violência, ou melhor, homicídio por sexo no mundo. De vários países, nós somos o quinto país. O quinto dos infernos. O quinto dos infernos. Aí você pensa que tem países com a ideologia, né, a política toda machista, e nós ainda estamos nessa posição. Sim, eu acredito também que a maioria das causas disso tudo, nós podemos ver também nas questões sociais que envolvem isso. Eu digo, por exemplo, que um homem, que uma família que vive em condição de miséria, por exemplo, em uma favela, ela vai ter uma chance muito maior de ter um estuprador dentro da família e de a criança ser violentada do que uma família que tem a classe média alta, que a maioria são intelectuais, que a maioria estão, né, na parte da elite e que fingem que esse assunto não existe. Né? Então isso acontece mais às famílias carentes. Eu vou ter um contraponto com você aqui agora, até pra gente desenvolver, porque assim, entrando dentro já até da questão da vestimenta que a gente volta, eu acho que não é onde a pessoa tá que faz o certo tipo de pessoa. Porque eu vejo assim que muitos crimes, até da tal classe média, se é que isso de verdade tem alguma influência na postura das pessoas, muitos crimes são escondidos pelos pais. Por ter dinheiro, né? Não só a mídia, né? A mídia não vincula tanto quanto os crimes. O crime na favela é mais vinculado do que o crime na... Eu acho que a questão seria educação, né? Eu acho que um pouco a questão entra mais pro lado educacional e tal. Educação que vem de casa. Educação de casa. É até algo importante. Com escola. Sim. Porque hoje os pais... Só te cortando, os pais estão delegando
a obrigação de educar um filho para outras pessoas. Né? A responsabilidade de um pai, de um filho, é do pai. Eu me lembro do meu pai, se você acha que minha voz é grossa, você nunca ouviu meu pai falando. E quando eu ficava revoltado, ele dizia assim para mim: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai me obedecer e você vai ter postura. Meu pai me ensinava, ele nunca delegou a minha educação para outras pessoas. Ele assumiu o papel de pai. Né? E eu acho que, na maioria das vezes, é um reflexo. Também respeito a sua opinião, sim, mas eu acho que é um reflexo muito dos pais estarem tirando a responsabilidade e colocando em outras pessoas. Sim, é para isso, eu acredito muito no poder da educação. A educação é Você um poder tá estudando, de transformar. Né? Sim, pra gente, assim, na sala de aula, no nosso convívio como universitário, como convívio de docente, discente, nós percebemos que a formação de professores, muitas das vezes, ela está voltada para o conteúdo machista e sexista. Não sei se você entende, mas quando um professor, como ela já falou, chega para uma criança que está querendo se vestir, uma menininha que está querendo se vestir, por exemplo, de Batman, que vai fazer a universidade de Batman. Que isso? A mãe e o professor já ficam totalmente revoltados, né? Então essa situação ela tem que ser mudada para que na frente não ocorra o que está acontecendo hoje. Entendeu? Eu vi, inclusive, na internet, uma professora fez uma pesquisa com alunos entre 3 e 6 anos. Ela colocou em votação se a Branca de Neve, enquanto dormia, merecia ou não ser beijada. E o não venceu, porque a Branca de Neve não pediu para ser beijada. Entendi. Interessante, uma boa colocação. Eu quero só, mais uma vez, dar uma pincelada em outro assunto assim. Não só no ato sexual, né, que essa cultura abrange, mas piadinhas, né? Parar num ponto de ônibus. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Dentro de um ônibus mesmo, até falei no início do vídeo que lá em Buenos Aires vai ter agora um vagão só para mulheres, porque os homens se aproveitam daquele momento ali. Imagina as grandes capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que terror que deve ser aquilo ali para uma mulher, né? Que trabalhou o dia todo, entrar dentro de um vagão e ter que ser assediada, tocada por um homem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre essas várias facetas, essas várias faces dessa cultura machista, né, que tem aí atacado as nossas mulheres. Então, são várias vertentes. O que acontece? Hoje em dia, tem que se abranger mais, falar mais sobre abuso sexual, porque o abuso sexual não é só o ato sexual. Você constranger uma mulher falando do corpo dela é um abuso sexual. Você tocar uma mulher sem a permissão dela é um abuso sexual. Dependendo das coisas que você conversar com essa mulher, é um abuso sexual se ela não te deu a liberdade para que você fale isso. Entendeu? Então, assim, eu acho super válido abrir mais a mente em relação a esse tipo de assunto. E a questão, né, do coletivo, transporte coletivo, a gente sofre muito na questão do homem achar que tem uma mulher vulnerável, vou me aproveitar, né? E aí a gente até comentava aqui em off, né, que enquanto a gente espera o ônibus, a Damares até relatou isso também. Gente, a Damares ficou altamente revoltada, mas não quis expressar a opinião. Mas é bom, porque eu vejo que as mulheres, elas têm sim um trauma quanto a isso, né? Tem sim. O que acontece? Enquanto você está esperando um ônibus, os caras, eles buzinam, eles mexem. Outra coisa, o meu cabelo colorido é motivo de me chamarem de doidona, de acharem que é só chegar. Tem uma música que fala, meu cabelo colorido. Isso. E aí, o que acontece? O que traz toda essa, né, essa geração que está vindo agora, que está questionando, que está indo atrás, que está buscando, é porque a gente já cansou. Antigamente a mulher casava com o homem, se ela era traída ela ficava com ele, se ele abusasse das filhas ela ficava calada e se mantinha com ele para a sociedade não apedrejar. E hoje em dia isso não existe mais, gente. Não deveria ter existido nunca, mas hoje em dia não existe mais. Existe, mas está mudando. Graças a Deus. Graças a Deus. E essa é a ideia do canal Ventilador. É nós pensarmos e falarmos o que ninguém pensa. Né? Nós tratarmos assuntos de uma maneira assim, imparcial e não levantando bandeira, mas trazendo pontos para quem está em casa chegar a um pensamento comum, né, juntamente conosco. E eu quero finalizar este momento agradável, que nós poderíamos passar horas e horas falando sobre este assunto, porque eu achei muito importante, com uma pergunta para vocês duas. O que isto gera para a mulher? Quais são os tipos de traumas que traz para a mulher? Visto que
ainda nas profissões tem uma disparidade, né? Sim. Em questão política, em questão religiosa, em todas as áreas de liderança, né? Ainda tem uma disparidade. E dentro disso, quais são os traumas que isso traz para a mulher? São diversos traumas, né? Principalmente psicológicos, né? Então a gente vê que as mulheres, quando, como já foi citado aqui, estão em alguns locais e são agredidas, elas levam aquilo consigo sempre. Eu mesma, quando era pequena, né, houve um caso desse, que um rapaz mexeu comigo e eu carrego comigo isso até hoje. Olha que até hoje. É assustador. E eu não entendi esse mundo como homem, e eu fui pesquisar, eu fui estudar um pouco, e eu ouvi vários depoimentos e assim, eu fiquei constrangido. Não, é constrangedor. Assim... E é uma opressão que a mulher se sente oprimida, sabe? Se sente como sem valor. Porque é como se fosse um objeto, né? Você já imaginou você não poder usar um vestido que você gosta, colocar um batom vermelho, você não poder sair na rua sorrindo porque você tá procurando? Sabe, aos 14 anos, eu sofri uma tentativa de abuso de uma pessoa bem próxima. Então, assim, eu trago comigo uma dor muito forte em relação a isso, e eu posso falar por experiência própria, porque essa pessoa ainda faz parte da minha família, e eu não consigo manter um contato próximo com ninguém que se aproxima dessa pessoa. Tendo em contrapartida também, que sempre quando estou sozinha essa memória vem à minha cabeça. Sim. Sempre que eu saio, que eu bebo um pouco, eu não deixo ninguém me tocar, ninguém pode chegar perto de mim, colocar a mão, tem que conversar comigo primeiro. Sabe, eu já cheguei ao ponto de agredir um rapaz porque ele tocou em mim, eu estava um pouco alterada, ele tocou em mim, e não conversou comigo nem nada, tocou em mim, eu bati nele, assim, tirei a mão e, enfim, machuquei o moço. Mas é o caso que a gente sempre fala. Gera, sim, uma dor muito forte pra mulher. Uma marca, né? Horrível. A gente fica marcada. Fica. Quando você ouve, por exemplo, de um delegado, qual a roupa que você estava usando? A gente precisa entender, a sociedade precisa entender que a culpa nunca é da vítima. Nunca é da vítima. Ultimamente eles têm tentado beneficiar mesmo o malfeitor, né? Ultimamente não, sempre é assim, né? Nós vemos que a pessoa hoje, no sistema prisional, pega uma pena de 30 anos, paga 3 anos, paga 5 anos, o máximo 10 anos aí, né? Principalmente político, aí nem paga. Não, político, vamos entrar nisso aí hoje, vamos né? Falar sobre isso. Mas assim, eu fico horrorizado com esses traumas, sabe? Como eu disse, eu mergulhei nesse mundo, eu quis entender um pouco, até para tentar ser um pouco coerente com o pessoal que nos segue, que está assistindo esse vídeo. Eu fiquei assim, muito horrorizado. São pessoas que, algumas mulheres falando que não conseguiram mais, fizeram faculdade e nem conseguiram desenvolver a profissão, conseguiram por causa disso, né? E é algo que estava, igual a política, estava obscuro, estava tampado, agora está vindo à tona. Então por isso que eu ainda acredito que possa haver uma mudança, porque o que estava oculto, né, está se mostrando agora e nós podemos trabalhar com isso. Exatamente. E não, a gente não chegou a citar, mas é o que acontece bastante. Casos de mulheres, por exemplo, que não conseguem se relacionar novamente. Sim. Não conseguem ter relação sexual com mais ninguém. Calma, não conseguem... algumas que engravidam durante estupro, né? E aí vem uma criança e aquela questão de o sentimento com essa criança. Tem que olhar para a criança sempre, lembra, né? É algo... Sentimento com essa criança, como que fica. Então, assim, a gente precisa falar, sim, sobre estupro. A gente precisa falar com os nossos filhos. Os nossos filhos, a gente precisa falar para eles o seguinte: se essa menina não deixou você pegar na mão dela, você não pega na mão dela. Se ela não quer sair com você, não insista. Porque é um direito dela te falar não. Mariceste Cortella costuma falar que nós ensinamos a criança através do exemplo. Então o exemplo ele tem que vir de casa, ele tem que vir dos parentes, dos familiares, de quem está cuidando, de quem está criando a criança. Entendeu? Então a partir daí nós vamos começar a tomar rumos, tomar caminhos que favoreçam que isso seja disseminado na sociedade. Né? Porque nós estamos vivendo em um tempo em que as coisas estão acontecendo, muitas pessoas estão tampando os olhos, tampando os ouvidos e até a boca para poder não dizer, para poder não ouvir, para poder não olhar o que está acontecendo, né? Então nós temos posicionamentos diferentes, mas isso não justifica que eu defenda que isso é certo, Sim. que isso aconteça,
né? Mas é realmente um fato assustador e que vem mexendo. Porque, gente, virou moda isso. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas cada semana que eu vejo, que eu entro lá na página do G1, do Face... Tem alguma coisa, né? Cultura do estupro. Mulher é estrupada por 20, criança é estrupada por 10. Que isso, gente? Na verdade, na minha opinião, agora está vindo mais à tona. Sim. Agora estão falando mais. Sempre existiu, mas agora... Sempre existiu, mas agora estão falando mais. E o importante também é encorajar as mulheres que sofrem algum tipo de abuso A denunciar. a denunciar, a falar. É 180, né? É 180. Então, assim, a denunciar, a falar, mãe, observar as filhas, né? Comportamento de filha. E, assim, denunciar, gente, porque não dá pra ficar calada. A pessoa que fica calada, ela pode ser considerada tão culpada quanto a pessoa que estupra. Entendi. Eu quero aplaudir ela, gente, porque foi muito bom ter vocês aqui. E eu gostaria que vocês, para finalizar, cada uma falasse pro pessoal onde que eles te encontram, né, para seguir em redes sociais e tal. Tem questão de trabalho, se quiser passar algum contato. E também uma palavra de encorajamento para as mulheres. Porque por mais que aqui nós estamos vinculando assuntos polêmicos, eu ainda acredito na sociedade, eu acredito numa mudança. Porque se eu não acreditasse, eu teria que desistir da vida, né? Então nós estamos aqui porque nós acreditamos. Então, por favor, fique à vontade de despedir do pessoal, passar contato e trazer uma palavra de encorajamento para todos. Meu contato é Ieda Labrunier, é Ieda com Y, no Facebook. Lá você vai encontrar também meu Instagram, Snapchat, enfim. E a minha palavra de encorajamento para a mulher é o seguinte: todos os dias, abrace pessoas e oportunidades. Juntas nós venceremos. Muito bom. O meu contato é Natália Mesquita. Eu sou missionária da Palavra do Senhor, então tem várias igrejas aí que vivem me chamando, então chama a gente. Nós vamos anunciar o reino de Deus, essa coisa maravilhosa. Chama a Ieda, que é fotógrafa também, chama a Ieda, nós vamos tudo junto. Então, a minha palavra para as mulheres, para os homens, é que nós só vamos conseguir modificar, nós só vamos conseguir mudar a partir do momento em que nós demos o nosso passo. A nossa primeira participação. Qual que é a minha participação como mulher para que isso seja disseminado à sociedade? Qual que é a minha participação como homem para que isso seja disseminado? Então, cada qual tem o seu papel. Então, você tem o seu papel e juntos nós somos mais fortes. É isso aí. Gente, quero agradecer a Damares. Muito obrigado, Damares. Sempre bom ter você conosco. Eu ia bater palma para Damares. Levem a Damares também na sua igreja, no seu evento, minha parceira. Nós estamos juntos já há 5 anos aí. Eu, ela, o Rui, toda essa turma aí, estamos trabalhando junto. Leve ela, o CD dela tá top, acompanhe no YouTube. Sensacional. Leva ela e chama eu, gente. Chama ela? Prega a E a Ieda tira foto. Ieda tira foto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, mostre para os seus amigos, familiares. É sempre bom ter você conosco. E até o próximo Ventilador, onde nós estaremos ventilando ideias. Um beijo no coração e até mais.